Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês e vossos familiares, amém? Graças a Deus. Bom, como de costume, vocês sabem que eu não gravo aqui com o fundo aqui normal, né? Então, eu estava pensando aí, né? Muitas mensagens eu recebo todo dia. E até comentei agora, mandei uma mensagem para ele, Alexander, eu acho que é esse seu nome. Se tiver errado, depois você me corrige aí. Então, são muitas perguntas, pessoal, muitas mesmo, que as pessoas me fazem aqui, ok? Então, daqui para frente, eu dou um conselho para vocês, tá? Segue o canal do YouTube lá, porque eu vou começar a gravar vídeos mais longos, explicando situações. Lá, né, porque o vídeo vai ser mais longo, vai ser mais proveitoso para vocês, porque eu não vou estar falando explosivo, vai estar mais tranquilo, porque eu tenho mais tempo para falar, não vai ter música de fundo, ok? Só vai ter os desenhos ali, né, os posts ali para vocês entenderem, tá? Então vai ser melhor, para poder estudar, aprender mesmo, lá vai ser melhor, ok? Aqui eu uso a música porque tem que usar também, eu tenho pouco tempo para falar. Então vamos lá, o Alexander perguntou para mim, né, que ele falou que viu um vídeo, que eu falei que existe vidas em outros planetas, né? Para mim explicar isso daí de uma forma que vocês fiquem firmes, sabe? Sem ficar em fantasia. Fique na verdade, na realidade. Ainda que vocês não vejam, tá? Ainda que vocês não vejam. Tipo, vou dar um exemplo. A reserva de ouro do Brasil. Você já viu a reserva de ouro do Brasil? Não, eu não vi, você viu? Talvez não. Mas tem, não tem? Sim. É a mesma coisa a criação de Deus. Existem muitas coisas que existem sim de fato, mas a gente nunca viu ainda. Mas existe evidências, indícios que existe, ok? Só que aí o que acontece? Vamos lá. No âmbito de guerra, só para vocês entenderem, no âmbito de guerra, no momento de guerra, não tem nada a ver com a guerra que está acontecendo, tá? Eu só estou falando uma coisa aqui para vocês. No momento de guerra, informação, ela é extremamente valiosa. E para os governos do mundo, e religião também, tá bom? A maioria delas, não tem nenhuma isenta não. Vocês terem sabedoria e inteligência de Deus, vocês passam a não precisar mais deles. Entendeu? Imagina se o ser humano já nascesse com sabedoria e conhecimento e iria fosse desenvolvendo essa sabedoria e inteligência só de conversar. Para que ia precisar de escola? Para que ia precisar de religião? Não iria, certo? Então, como existe todo esse establishment criado, né, que existe aí de governos, religião, economia, esporte, jornalismo, assim, no sentido geral, tá? Os grandes, é lucrativo para eles omitir a informação, porque isso é uma guerra. Para controlar a humanidade, a gente precisa reter informação. E quando ela aparecer, a gente pega e esconde, tá bom? Então, para mim explicar para vocês, dentro da palavra de Deus, tá? Sobre existe ou não criaturas no planeta. Já falei que existe, tá? Mas a coisa ela é tão grandiosa e para ser humano normal não vai ter cabeça para suportar, principalmente no âmbito de religião. Eu vou dar um exemplo. Existe animal no céu? Não. Animal não vai para o céu. É o que as religiões ensinam. Tá? Então, dentro da palavra de Deus, sabedoria e inteligência de Deus, não sabedoria do mundo. Vocês vão, pela palavra de Deus, observar o que Deus criou. Vai ter que usar a fé, lógico, porque vocês não vão ver, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a criação de Deus, ok? Então, antes de eu gravar esse vídeo aí, já respondendo ao irmão Alexander aqui, resumidamente, presta bem atenção. Usando a palavra de Deus, a gente vai agora contemplar a situação como três céus. Como Paulo fala, conheço um homem que foi até o terceiro céu, tá? Então vamos usar esses três céus da Bíblia para explicar de uma forma simples. O primeiro céu é aqui o planeta Terra, tá?
É o planeta Terra, ele equivale ao primeiro céu. O segundo, que é durante o dia, para vocês entenderem. O segundo céu, a gente vê ele claramente à noite. Porque escureceu, aí você vê as estrelas, né? Os planetas e tal. Usando o equipamento aí, vocês veem melhor, telescópio e por aí vai. Então esse é o segundo céu, o que a gente conhece como espaço, tá? Onde estão as galáxias e tal. Esse é o segundo céu. O terceiro céu é o paraíso de Deus, ok? Então vamos lá. Vou falar só um pouquinho do segundo céu aqui para vocês entenderem e a gente chega na Terra. Não vou falar do paraíso de Deus. Então tá lá o paraíso de Deus, tudo pronto e tal. Aí Deus cria o segundo céu, tá bom? Que seria a questão das galáxias, que a gente conhece, essa ideia de Big Bang, criação do universo e tal. Esse é o segundo céu, Deus criou. Aí não tem vida em planeta nenhum. Nada, não tem vida nenhuma. E aí Deus começa a colonizar o universo, colocar criaturas inteligentes em várias galáxias. Deus começa a fazer isso daí, tá? Num determinado momento, o espaço, segundo o céu, já está não totalmente povoado, mas muitas galáxias com vários planetas habitados por criaturas diferentes, tá? E o espaço aí com muitas criaturas inteligentes. Vou usar isso daí, ou um termo extraterrestre, tá? Aí como que essas criaturas, de início, tá? De início, o corpo dessas criaturas é parecido com o nosso aqui, para ficar mais fácil. Parecido com o ser humano, corpo de ser humano. E a cabeça? Corpo de ser humano e cabeça de leão. Corpo de ser humano e cabeça de touro. Corpo de ser humano e cabeça de águia. Corpo de ser humano e cabeça de ser humano mesmo. Tá? E isso daí expande muito mais, tá? Muito mais. Mas eu estou resumindo aqui. E aí, só para dar um detalhe para vocês, lá no Egito vocês encontram um corpo humano com a cabeça de águia, parece um pelicano, não tem? Que eles falam que aquilo eram os deuses, né? Então, aquilo lá foi Deus que criou. Um corpo humano com a cabeça, com um bico parecido com águia. Aquilo é criação de Deus. Aí, num determinado momento, todo esse monte de criatura veio aqui para o planeta Terra, assim como vários outros planetas. E começaram a habitar aqui. Esses seres humanos criados, eles começaram a se hibridizar. Por manipulação genética, criar outros seres, tá bom? E aí criaram um monte de ser extraterrestre inteligente também. Assim como o ser humano já criou tipo de ovelha, tipo de boi, né? Tipo de cachorro, tipo de gato, geneticamente criaram. Pegaram ali e geneticamente criou uma raça de cachorro. Você vê esses cachorros bolinha que tem? Feito em laboratório. E aí, depois de toda essa evolução, vamos colocar assim, Deus cria o ser humano no planeta Terra. Imagem e semelhança de Deus. Esse ser humano, nós, aqui, seriam capazes, tá, de receber o próprio Criador materializado de uma forma, para vocês entenderem, distinto, desligado do paraíso de Deus. Esse eu falo que é Jesus, né? Mas aí a gente vai falando mais sobre isso daí dentro da palavra de Deus, que é um assunto muito grande, tá? E precisa do Espírito Santo de Deus para vocês entenderem isso, tá? E aí, para fechar, o ser humano é a cerejinha do bolo, nós aqui, a cereja do bolo. Por que que Deus fez isso? Porque um dia, isso está para frente aí não muito tempo, Deus vai habitar com os seres humanos, Nova Jerusalém, tá? E nessa habitação, quando Deus estiver habitando, a gente, tendo os mandamentos e leis de Deus, os seres de outros planetas vão chegar aqui, a gente vai ter um convívio normal com todas as criações de Deus, tanto as criaturas inteligentes extraterrestres, mais dóceis e os mais selvagens. Pelo poder de Deus, a gente vai poder se comunicar de uma forma mais tranquila com todos. Beleza? É muito o que falar sobre isso, mas por momento é só. Shalom Aleichem.